Existe uma verdade que quase nunca é dita em voz alta. Ouvir a palavra não garante transformação. Muita gente escuta sermões a vida inteira, lê a Bíblia, concorda com tudo, e ainda assim continua presa aos mesmos padrões, aos mesmos medos e às mesmas escolhas. E isso não acontece porque Deus parou de falar. Jesus nunca teve dúvida sobre o poder da palavra. O que ele revelou foi a condição de quem a recebe. Por isso, ao invés de prometer mudança automática, ele contou uma história que desloca a atenção para o coração humano. Uma história que deixa claro que a semente é perfeita, mas nem todo o solo está preparado para sustentar o que ela carrega. A parábola do semeador não é apenas um ensino, é um diagnóstico espiritual. Ela expõe, sem acusar, o motivo pelo qual alguns frutificam e outros apenas ouvem. E quando essa verdade é encarada com honestidade, surge uma pergunta inevitável. Se Deus continua falando, por que o fruto ainda não apareceu? Jesus não contava histórias por acaso. Cada palavra, cada imagem, cada cenário tinha intenção. Quando ele começa a falar da parábola do semeador, o ambiente já comunica algo importante. À beira do mar, em um espaço aberto, gente de todo tipo se aproxima. Histórias diferentes, níveis de fé diferentes, dores diferentes. Todos ouvindo a mesma voz. Jesus percebe algo que poucos notam. O problema não é a ausência da palavra, mas a condição de quem a escuta. Por isso, ele escolhe uma linguagem simples, cotidiana, quase comum demais. Fala de sementes, de terra, de plantio. Não para facilitar um entendimento superficial, mas para revelar uma verdade que atravessa o tempo. Deus fala, mas nem todos estão preparados para lidar com o que ele diz. A partir desse ponto, a parábola deixa de ser apenas um ensinamento e se torna um espelho. Não é sobre explicar o reino, mas sobre revelar o interior humano. Cada pessoa ali, consciente ou não, se encaixava em algum tipo de solo. E esse confronto silencioso abre caminho para algo ainda mais profundo que Jesus está prestes a expor. Jesus começa sem rodeios. Um semeador saiu a semear. Nada de símbolos complexos, nada de mistério imediato. Quem ouvia conseguia visualizar a cena com facilidade. E justamente por isso, ninguém se defende. A história entra leve, quase despretensiosa, enquanto prepara o terreno para atingir o coração. À medida que as sementes são lançadas, elas caem em lugares diferentes. Isso acontece de forma natural, sem seleção prévia. O semeador não escolhe o solo, apenas lança a semente. Esse detalhe carrega uma verdade poderosa. A responsabilidade não está em quem anuncia, mas em como cada coração recebe aquilo que foi entregue. Enquanto Jesus narra, algo começa a acontecer internamente em quem escuta. Sem perceber, as pessoas passam da observação para a identificação. A história não acusa, não confronta diretamente. Ela apenas descreve. E nessa descrição tranquila, começa a desmontar defesas internas, preparando o caminho para a revelação do que cada solo realmente representa. Quando Jesus explica o primeiro solo, ele revela um coração que se tornou duro com o tempo. A terra à beira do caminho não é improdutiva por natureza, mas por repetição. É pisoteada constantemente, atravessada por muitos, mas nunca cuidada. Assim também acontece com quem ouve muito, mas se permite sentir pouco. A palavra até passa pelos ouvidos, mas não encontra espaço para descer ao entendimento. Antes que gere reflexão, ela é roubada. Não por falta de verdade, mas por falta de abertura. O coração se acostuma a ouvir sem responder, e essa resistência silenciosa cria uma superfície onde nada consegue penetrar. Esse endurecimento não surge de repente. Ele é construído aos poucos. Toda vez que alguém escuta, entende o suficiente para saber que precisa mudar e escolhe não mudar.
o solo continua ali, exposto, mas fechado. E é nesse ponto que Jesus conduz a atenção para um segundo tipo de coração, aparentemente mais promissor. O solo pedregoso engana, porque reage rápido. A semente cai, brota e cresce com velocidade. Há entusiasmo, há emoção, a resposta imediata. Na parábola do semeador, esse coração parece vivo, mas esconde um problema invisível logo abaixo da superfície. As pedras impedem o aprofundamento. A planta cresce para cima, mas não para dentro. Quando o sol aparece, símbolo da pressão, da dificuldade, da adversidade, aquilo que parecia forte começa a enfraquecer. Não porque a palavra falhou, mas porque a raiz nunca teve espaço para se formar. Esse tipo de fé se sustenta enquanto o ambiente é favorável. Ela responde bem aos dias bons, mas se perde quando o caminho exige perseverança. A ausência de profundidade transforma desafios comuns em motivos suficientes para o abandono, preparando o cenário para um terceiro solo ainda mais sutil. No terceiro solo, a semente cresce, mas cresce acompanhada. Espinhos surgem junto, disputando espaço, luz e nutrientes. Na parábola do semeador, esse é o coração que não rejeita a palavra, mas também não remove aquilo que compete com ela. As preocupações da vida, a ansiedade constante, o medo do futuro e o apego às seguranças humanas começam a se entrelaçar com aquilo que Deus está construindo. Nada parece errado no início, mas aos poucos, o crescimento se torna sufocado. A palavra existe, porém não domina. Esse solo revela um conflito silencioso. Deus não é negado, apenas dividido. Ele ocupa um espaço, mas não o centro. E enquanto o coração permanece cheio de espinhos, a semente até sobrevive, mas nunca alcança o potencial para o qual foi plantada, o que prepara o caminho para o último e decisivo tipo de solo. Depois de revelar solos endurecidos, rasos e sufocados, Jesus apresenta a boa terra sem romantizar o processo. Ela não é perfeita, apenas preparada. Na parábola do semeador, a boa terra não se destaca pela aparência, mas pela disposição em receber, acolher e sustentar aquilo que foi plantado ao longo do tempo. Esse coração ouve a palavra e permite que ela desça além da superfície. Não há pressa em crescer, mas há constância. A raiz se forma no silêncio, longe dos aplausos, enquanto a transformação acontece de dentro para fora. A boa terra entende que frutificar não é um evento, é consequência de um processo contínuo de entrega e alinhamento. O fruto aparece de maneiras diferentes, em medidas diferentes, mas sempre aparece. 30, 60, 100 por 1. Não como comparação, mas como confirmação de que quando o solo está disponível, a vida floresce. E é exatamente nesse ponto que a parábola deixa de falar apenas de tipos de coração e começa a confrontar uma pergunta inevitável. Se a semente é a mesma, o que define o resultado? No centro de tudo o que Jesus ensina, há uma verdade que atravessa a história sem perder força. A semente nunca muda. Na parábola do semeador, não existe semente fraca, defeituosa ou mal escolhida. A palavra é viva, poderosa e suficiente. O que determina o resultado não é o que foi lançado, mas onde caiu. Essa percepção desloca o foco da responsabilidade. Em vez de questionar se Deus está falando, a parábola convida a uma pergunta mais desconfortável. Como o coração está recebendo aquilo que ele já disse? Porque a mesma palavra que transforma alguns passa sem efeito por outros, não por falha divina, mas por resistência humana. Nesse ponto,
O ensinamento deixa de ser apenas explicativo e se torna profundamente pessoal. A história não permite terceirizar o processo, nem culpar circunstâncias externas. Ela aponta para dentro, para o estado interior que decide se a semente será roubada, sufocada, interrompida ou multiplicada. E essa tensão silenciosa abre espaço para um chamado que ainda precisa ser respondido. Depois de ouvir a explicação de Jesus, já não é mais possível permanecer neutro. A parábola do semeador não foi contada para informar, mas para provocar uma resposta interior. Ela não termina com um mandamento direto, mas com um convite implícito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase carrega um peso que vai além da audição. Ela fala de disposição. O ensinamento conduz cada pessoa a reconhecer que o solo não é algo fixo. Um coração endurecido pode ser quebrado. Um solo raso pode ser aprofundado. Espinhos podem ser arrancados. Nada ali é sentença final. O que existe é um chamado constante para permitir que Deus trabalhe onde antes havia resistência, medo ou excesso de controle. Nesse ponto, a parábola deixa claro que transformação não acontece por acaso. Ela exige participação, entrega e constância. Não basta identificar o solo. É preciso permitir o cultivo. E essa consciência cria uma tensão saudável no coração de quem escuta, preparando o ambiente para uma decisão que ainda não foi verbalizada, mas já começou a se formar por dentro. Depois de tudo que foi dito, uma coisa fica evidente. Jesus não contou essa história para classificar pessoas, mas para despertar consciência. A parábola do semeador não aponta dedos, ela acende luzes. Ela mostra que o coração não é algo estático, imutável, preso a um rótulo definitivo. O solo pode ser trabalhado, cuidado, transformado ao longo do tempo. Talvez, ao ouvir essa mensagem, alguém tenha se reconhecido em mais de um solo. Em alguns momentos é endurecido, em outros entusiasmado, mas raso. Em outros, sufocado pelas pressões da vida. E isso não é sinal de fracasso espiritual, é sinal de humanidade. O ponto central não é onde a pessoa esteve, mas o que ela decide permitir a partir de agora. A pergunta que permanece não é teórica, é prática. O que precisa ser removido? O que precisa ser aprofundado? O que precisa ser reorganizado no coração para que a palavra não apenas entre, mas permaneça e frutifique? Porque Deus continua lançando a semente. E a resposta a esse movimento acontece todos os dias, nas escolhas pequenas, silenciosas e intencionais. Enquanto essa mensagem ainda está fresca, vale fazer uma pausa e refletir com sinceridade. Que tipo de solo você tem sido neste momento da sua vida? O que tem ocupado espaço demais no seu coração? O que precisa ser trabalhado com mais cuidado e constância? Se esse conteúdo falou com você, não deixe que ele se perca como uma semente à beira do caminho. Escreva nos comentários uma frase simples, mas verdadeira como: Senhor, prepara o meu coração. Esse gesto, por menor que pareça, já é uma resposta. E se você quer continuar crescendo, aprendendo e aprofundando sua fé com conteúdos que trazem clareza, direção e propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você caminha junto, recebe novas sementes e continua permitindo que Deus trabalhe o solo certo no tempo certo.